Olá pessoal, tudo bem? A gente começa agora mais um vídeo da série dos 9 aí. A gente vai falar sobre o ano de 1969 do século passado. Bom, falar como todos os outros vídeos, né? A gente não fala só de um ano, a gente fala de tudo que levou àquele ano, né? E os últimos 10, 15, para falar a verdade, os últimos 60 anos levaram ao ano de 1969. Vamos entender o século XX. O século XX começa com um período, principalmente no Ocidente, ocidental, para nós brasileiros, né, muito terrível, né? Começa com duas grandes guerras, né, de 1914 a 1919, depois de 1939 a 1945 na Europa, a segunda, inclusive, com a entrada dos Estados Unidos, Brasil também, outros países, e no meio dessas duas guerras uma grande crise, né, financeira, o craque da Bolsa de 1929. Então, assim, foi um período em que as pessoas que nasceram e cresceram durante esse período são crianças, né? São crianças, depois jovens, depois adultos, porque a gente está falando aí do intervalo de 50 anos, que vão ser muito austeras, muito temerosas, né, muito preocupadas com o futuro. Então, acabam se apegando muito à religião, né, a temáticas conservadoras, né, a valores muito conservadores. Bom, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo se bipolariza, né, com as forças soviéticas de um lado e capitalistas dos aliados do outro lado. E essa bipolaridade faz com que ambos os lados queiram defender-se como únicas maneiras de viver, né? Não vamos falar do bloco soviético nesse momento, porque a gente está falando do ano de 1969 e de Woodstock, né? E isso está totalmente ligado à questão ocidental capitalista, né? A repercussão disso nesse bloco. Bom, o que começa então nesse pós-guerra, né? Os Estados Unidos, sobretudo, se vendendo como o grande modelo de vida feliz, de vida plena, né? O American Way of Life. Então, as pessoas têm que constituir famílias, a família aquela comercial de Doriana, né, comercial de margarina, o pai, a mãe, os filhos ali, né? Geralmente, se você pesquisar no Google, eu aposto que uma das primeiras fotos que vai aparecer é essa família numa cozinha, né? Não à toa a música dos Mutantes, Panis et Circenses, mas as pessoas na sala de jantar estão ocupadas em nascer e morrer. A sala de jantar vira uma espécie de reunião da família feliz ali, né? Quase sempre com uma televisão ligada, o pai acabou de chegar do trabalho, feliz da vida, porque trabalhar é uma bênção nesse contexto, e aí ele vai ter o jantar com a família toda, né? Então, esse era o American Way of Life. O que acontece, né? Essa geração está vendendo isso como ideal de felicidade, porque a geração que veio das guerras acha que isso é o ideal de felicidade mesmo. Eu vou assistir TV, não estão bombardeando minha cidade, eu não estou indo para guerra nenhuma, tá tudo ótimo. Só que as crianças que nascem após essa 1945, isso tem até um nome, essa geração, porque começa uma natalidade enorme, porque agora os pais têm segurança de ter filhos, né? São os baby boomers, né? Acontece o baby boom, né? Um monte de criança nascendo. E o que acontece lá em 1969? O baby boomer tem 18, 20 e poucos anos. E cresceu num contexto muito mais estável, pelo menos em tese, né? Porque essa coisa de Guerra Fria ser uma guerra sem mortes é uma grande balela, né? A Guerra Fria não matou ninguém na Europa e nos Estados Unidos, né? Mas matou na Coreia, matou no Vietnã, matou na África, matou nas ditaduras da América do Sul. Então, Guerra Fria sem guerra, no que eles chamavam de centro do mundo, né? A periferia foi lotada de guerra. Mas nesse contexto, o que acontece? Eles estão na segurança, eles, os pais, que a gente vai chamar agora de geração conservadora, né? Essa geração austera, séria, religiosa, que criou filhos num contexto totalmente diferente. Esses filhos, quando cresceram, viam nos pais uma coisa totalmente apartada do mundo que eles cresceram. Aquilo que os pais tinham como valor, como princípios, como crenças, que a gente chama grosso modo de cultura, para eles não cabiam para esses jovens. Daí eles estarem totalmente avessos a essa cultura, né? E se criou a alcunha de contracultura. Eu quero fazer coisas que meus pais não querem que eu faça. Eu quero usar drogas. E o contexto de usar drogas vem ali do contexto dos beatniks, que já eram contrários, avessos a esse ideal consumista, capitalista, né?
e tinha um fundamento não de evasão, mas de ampliação da mente, né? Tanto é que as drogas preferidas eram as alucinógenas, né? O LSD, a mescalina, a maconha, que não sei até que ponto é alucinógena, mas não é uma droga que vai te deixar eufórico ou evasivo, é uma droga para ampliação da mente. E aí essa juventude quer usar droga, já não cabe mais aquele ideal de família restrita ou de mulher subserviente que fica esperando o marido com a janta pronta. As mulheres querem a liberação sexual, né? Então surge um movimento que surge lá desses beatniks, que eram autores que falavam do mundo da homossexualidade, do submundo, das drogas ali na década de 1950 para 1960, como Jack Kerouac, Allen Ginsberg. Esses caras, eles tinham um apelido para quem ficava nos bares de jazz, tal, né, com essa vida no submundo, essa vida boêmia, cheia de drogas, que eram os hipsters. E aí, né, para essa nova geração que viviam como os hipsters, que gostavam de ficar usando drogas e tal, deram um apelido diminutivo em inglês, né, que era o hippie. O hippie, né, o IE. E o hippie é esse cara que quer esse mundo, o sexo livre, não viver nessas amarras do trabalho, dessa rotina desgastante, capitalista, precisar comprar coisas, ter dinheiro, a posse é algo, tanto é que havia o ideal de viver coletivamente e tal, e daí se instaurou a contracultura. Essa contracultura, ela foi difundida juntamente para todo o bloco capitalista. Quem que incorporou isso no Brasil? O movimento tropicalista. Né, que trouxe, juntamente com a fusão do movimento hippie, desse rock and roll psicodélico, cheio de drogas, que foi tocado lá no Festival de Woodstock, para a música brasileira, misturando, obviamente, com a brasilidade, né? O tropicalismo vem dessa ideia da antropofagia, né? De eu pegar a antropofagia do Oswald de Andrade, as influências estrangeiras, degluti-las e fazer a brasileira, né? A arte brasileira. Então o tropicalismo é totalmente essa pegada. Não à toa, outro festival tão grande, maior até, né? Que aconteceu numa ilha da Inglaterra, na ilha de White, em 1970, que reuniu 600 mil pessoas, o Gilberto Gil e o Caetano Veloso, já exilados, cantaram nesse festival. Bom, então o que foi o ano de 1969? Para falar a verdade, o ano de 1968 foi grandioso, né? 69 é uma espécie de consequência dele, né? Em 68, uma cidade francesa chamada Nanterre teve uma rusga, né, entre os alunos que não queriam mais a divisão entre os dormitórios masculinos e femininos. Para eles era absurdo, né? Os homens dormirem em um lugar, as mulheres em outro, né? Enfim. E se rebelaram contra isso, foram duramente rechaçados pela reitoria e começaram um movimento ali que a França toda foi incorporando, depois por estudantes de Paris, estudantes de outras cidades, trabalhadores. Maio de 1968 foi um mês de barricadas, gente na rua, a polícia indo contra isso e tal. O que esse maio de 68? Depois pode não ter conseguido nada de concreto, mas mostrou ali que o mundo não era mais o mesmo. O mundo, a segunda metade do século XX não tinha mais a ver com a primeira metade do século XX. Esses jovens queriam outra coisa. E o sucesso de Woodstock, que o primeiro Woodstock jamais foi recobrado, né, embora eles tentaram fazer outros, é essa coisa de bandas e pessoas ali estarem para viver esse sonho, né? Daí a célebre frase, o sonho acabou, quando o movimento hippie rui, né? E se percebe que aquilo não era... aquela utopia não ia ser alcançada. Mas em 69, eu vou dar uma indicação para vocês procurarem as fotos históricas do Festival de Woodstock, né? Então é interessante ver a total liberdade, né? Muita nudez, as pessoas andavam nuas, usavam drogas, uso de maconha, de outras drogas abertamente, todo mundo ali vivia como numa grande comunidade. O festival chegou a reunir 400 mil pessoas, né? Diversas bandas, a música Woodstock na voz da Joni Mitchell virou uma espécie de hino, né? A outra música, a Juan Baez, que tinha um marido que tinha sido preso, porque outra coisa que esses jovens incorporavam era um sentimento de esquerda, comunista. Os jovens franceses saíam com a foto do Mao Tse Tung, né, da Revolução Chinesa, nessas passeatas, e essa adesão a esse pensamento de que a posse não deve existir, vamos dividir tudo e tal, por mais simplório que possa parecer, eles incorporavam isso, né?
E a caça ao comunismo que acontecia nos Estados Unidos nesse momento era também amplamente debatida e rechaçada por esses jovens. E o ponto fulcral é a Guerra do Vietnã. A contrariedade desses jovens todos à Guerra do Vietnã, tanto é que a foto clássica desse momento é aquela que em Washington uma jovem chega, né, na frente do policial com a arma em riste e tal, e ela coloca uma flor no cano da espingarda, né, representando o ideal desse movimento hippie, desse movimento de contracultura, que era não faça amor, quer dizer, desculpa, não faça guerra, faça amor, né, faça amor, não faça guerra, ou seja, o paz e amor do hippie, né, com o óculinho redondinho e tal, esse estigma, né, esse estereótipo que o hippie vem de hoje, de ser um cara meio avoado e tal, mas era totalmente a contrariedade absoluta daquele ideal de vida do American Way of Life, daquela família, daquela subserviência feminina, daquele homem chefe da família. Era a tentativa de ir totalmente contra isso. Então foi uma grande guinada dos costumes e muito importante para esse mundo moderno que a gente vive, com tantos debates ainda presentes, né? Esse ideal conservador ainda existe. Para falar a verdade, o Brasil até passa por uma onda disso, né? Com eventos, com partidos querendo se fundar. Nada contra o pensamento conservador, né? Mas há um resgate assim, quase que patológico disso. Esses anos, né, 1969 sobretudo, foi o ano de provar que esse pensamento não cabia mais para aquela geração. Então, isso mais ou menos foi em 1969, 1968 e todo esse movimento de contracultura. Espero que vocês tenham gostado e deixem comentários, enfim, sugestões, né? Continuem o debate sobre isso. Valeu, pessoal!